um dos um dos textos que o André tem usado bastante, aliás, vários textos que o André tem usado bastante, são textos do livro do Apocalipse, e eu queria ler a pequena carta à igreja de Filadélfia, né, no capítulo 3 de Apocalipse. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Pai querido, Deus bendito, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, Pai santo, justo, cheio de amor, bondade e misericórdia. Que o teu reino venha, Deus, sobre nós, todos os dias. Que o Senhor o manifeste, ó Deus, ajudando-nos a ver e compreender o governo do teu Santo Filho, Jesus Cristo, sobre todas as esferas da vida e da criação. De tal forma que possamos nos submeter a Ti e responder a Ti em obediência, gratidão, louvor e adoração. Que a Tua vontade, ó Deus, se realize em nós e entre nós, e através de nós, para a glória do Teu nome. Esteja conosco, mais uma vez pedimos a bênção do Senhor sobre o André, que o Senhor o assista e que o Teu Espírito o use para a nossa compreensão, para o discernimento do mundo que vivemos e do governo do Senhor entre nós. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Bem, gente, boa noite para os que já estão aqui presentes. Nós estamos hoje na nossa terceira aula, o nosso terceiro encontro deste módulo do Vocácio, e o André tem nos conduzido nesse módulo, refletindo, ajudando-nos a ter uma compreensão melhor, mais profunda, mais madura da presença dos poderes, dos ídolos culturais e como nós, enquanto igreja, podemos responder a essa realidade cultural com fidelidade e obediência a Cristo. Então, tem sido muito bom o material, está disponível para os inscritos no curso. Quem quiser rever uma aula, é só acessar. Se alguém tiver alguma dificuldade, entre em contato com o André, que ele te orienta, tá bem? Então, André, uma boa aula, Deus te abençoe. O tempo é seu, você conduz aí do jeito que você achar melhor. Deus te abençoe, querido. Amém. Obrigado, Ricardo. Boa noite. Vamos manter os nossos microfones mutados, tá? Enquanto o André dá aula, e qualquer coisa escreva no chat. Bom, boa noite, gente. Nós vamos esse terceiro encontro e minha expectativa é que a gente
entre agora num campo um pouco mais prático, um pouco mais próximo do nosso convívio, assim, da nossa interação social, tá buscando ler mesmo as nossas idolatrias culturais, assim. Eu sou um pouco avesso, assim, a essas distinções entre teórico e prático, sabe? Eu acho que aquilo que nós estávamos vendo antes são fundamentos importantes, às vezes eles parecem mais distantes da nossa rotina, assim, mas é aquilo que dá subsídio para a gente trabalhar, assim. É, eu espero que na hora que a gente espremer, fique claro que já era prático, assim, mas agora a gente, de uma forma bem mais direta, uh, entra para tentar sondar as nossas idolatrias pessoais, mas, sobretudo, as nossas idolatrias culturais. Só vou pedir alguns segundinhos aqui para abrir o chat e colocar para o lado de cá, que daí eu consigo acompanhar vocês melhor. Pronto. Vou fazer uma rápida recapitulação, bem breve mesmo, menor do que da aula anterior. E aí a gente vai ter 2 blocos hoje, talvez um terceiro, se der tempo. Primeiro vai pontuar mais essa direção de primeiro identificar ídolos pessoais, para a partir deles a gente começar a conversar mais sobre como esses ídolos pessoais se acumulam e se manifestam na sociedade de uma maneira mais intensa, né, e coletiva. Como a gente tem conversado, esse aqui é nosso texto base, nossa provocação inicial. O que significa essa afirmação de Paulo, no versículo 12 do capítulo 6 de Efésios, que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, dominadores deste mundo de trevas, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, a nossa pergunta é: o que é esse conflito entre a igreja e os poderes? E o que isso significa para nós, profissionais, para nós que cumprimos a nossa cidadania, né, aqui no Distrito Federal, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outros países, participando da política, participando do mercado de trabalho, participando dos sistemas de consumo, né, como era Daniel na Babilônia, nós, nessa nova Babilônia, na linguagem de 1 Pedro, na linguagem de Apocalipse, o que isso significa? E a gente tem conversado usando essa imagem de apertar um parafuso, porque os temas são profundamente amarrados e a gente passa por eles, né? Algumas vezes até deixar tudo mais firme, mas cada vez que a gente passa por eles, a gente tenta dar uma ênfase. Até aqui, no primeiro dia, a gente discutiu essas expressões, a maneira como cada cultura reconhece forças que impactam a comunidade, a maneira como a maior parte das culturas atribui um significado religioso para isso, e a forma como Jesus fala, né, que ou nós estamos com ele ou nós estamos contra ele, e como Jesus pontua que algumas dessas forças, como o dinheiro, por exemplo, pode disputar a lealdade do nosso coração. E aí nós falamos desses 3 inimigos da igreja que a tradição cristã pontua. Nós conversamos sobre a origem e o fim dos poderes, a maneira como eles foram criados em Cristo, para Cristo, que é o seu cabeça, a maneira como, por meio da queda, dos efeitos do pecado que alcançam toda a criação, eles podem se tornar inimigos quando eles distorcem e absolutizam alguns aspectos da criação, usurpando a partir de então a glória de Deus, extrapolando os limites, e a maneira como Cristo venceu e subjugou esses poderes, né? Ele é o Pantocrator, ele é aquele que tem toda a autoridade, toda a jurisdição, mas que concilia o amor e a misericórdia, e a nossa esperança de que na consumação todos os poderes vão estar conciliados com o governo e com a justiça de Cristo. Isso significa, né, como a gente conversou aqui, alguns deles vão ser purificados, vão ser redimidos, e para alguns outros a redenção vai significar eles estarem plenamente debaixo da justiça de Cristo, ou vão ser excluídos, né, como a morte vai ser excluída da realidade da nova criação. Na última aula, a gente pontuou um pouquinho mais essas estruturas sociais, a maneira como os efeitos do pecado acumulam coletivamente e historicamente,
e esse paradoxo dos ídolos, né? Como que o Antigo Testamento e no Novo Testamento, sobretudo Paulo, fala que não há nada comparado a Deus, os ídolos não são nada, e ao mesmo tempo eles promovem rebeldia contra Deus, eles têm potencial destrutivo, né? E Paulo, no capítulo 10 de Coríntios, chega a dizer que eles podem ser meio para comunhão com o demoníaco, né? Você fala assim, ué, Paulo, ou é nada ou é meio para comunhão com o mal, dessa forma, assim, é muito radical, né? Conciliar essas duas coisas. E como resposta, né, a gente é chamado a participar sacramentalmente do corpo de Cristo, assim. Então, existe essa relação entre o corpo de Cristo encarnado, nós como corpo eclesiástico e a maneira como na ceia nós somos transformados e como isso amarra no discipulado. Foi esse o ponto que nós paramos na aula passada. Hoje a gente vai conversar sobre esse processo de identificar os ídolos. Eu trouxe algumas citações para a gente começar. A primeira delas é essa do Nietzsche, falando que há mais ídolos no mundo do que há realidades. É uma frase do Crepúsculo dos Ídolos, dele, né? Como ele vai traçar críticas, né, das projeções, inclusive no que ele considera, né, uma projeção cristã sobre a realidade, mas ele estando ciente que ele mesmo faz as suas projeções e defendendo as projeções dele como a de um homem forte, né? Numa sociedade que foi apagando aí os efeitos da crença de Deus. João Calvino, né, falando que o coração humano é uma fábrica de ídolos, ecoando versos de Ezequiel, né, que falam que os israelitas ergueram ídolos nos seus corações. Não foram necessariamente altares, não foram necessariamente postes ídolos, foram ídolos nos seus corações. E eu trouxe uma tirinha do Carlos Ruas, que faz a seguinte provocação, né, que antes Deus criava a imagem e semelhança, e hoje os seres humanos criam os seus deuses, a sua imagem e a sua semelhança. Então, de novo, essa ideia da projeção. E eu queria que você guardasse bem essa ideia dessa tirinha. Assim, né? O que acontece? O que acontece socialmente, culturalmente, quando a gente afirma, né, algum modelo, alguma ideia de boa vida, alguma ideia de rumo que a sociedade deveria tomar, o que a gente está fazendo? A gente está projetando, a gente está idealizando alguns aspectos dos nossos desejos, das nossas características e lançando, né, para a sociedade como um todo. Vamos entrar, então, nessa jornada de buscar ferramentas para discernir, para identificar os ídolos. A gente já comentou duas nas aulas passadas, eu não vou retomar elas aqui excessivamente, né? Mas a gente falou de absolutizar, com a professora Marva Down falando que o pecado faz com que alguns aspectos da criação extrapolem os seus limites apropriados. E o Michael Gorin interpreta os principados e as potestades justamente nessa direção. São seres, são condições, são aspectos da criação boa de Deus que se rebelam e aí eles absolutizam algum aspecto, eles pedem mais poder ou mais áreas do que aquilo que Deus tinha colocado como apropriado para eles. E o distorcer, né? A gente conversou a partir de C.S. Lewis sobre esse potencial corruptivo, né, que um cachorro pode ser melhor ou pior, né, moralmente falando, assim, do que uma vaca, um ser humano mais do que um cachorro, um ser humano genial ainda mais do que um ser humano comum, uma sociedade como um todo ainda mais do que um ser humano individual. Um próximo elemento importante para a nossa distinção é o que o professor Christopher Wright chama de a diferença fundamental. Ele diz o seguinte, no livro dele, Here Are Your Gods, né, o discipulado fiel em tempos idólatras. A distinção mais fundamental em toda a realidade é apresentada a nós nos versículos iniciais da Bíblia. É a distinção entre o Deus criador e tudo mais que existe em qualquer lugar. Só Deus é incriado, autoexistente, não contingente. O ser de Deus não depende de nada além do próprio Deus.
todas as outras realidades em contraste são criadas por Deus e, portanto, dependem de Deus para sua existência e sustento. A criação depende de Deus. A criação não pode e não existiria sem Deus. Deus existiu e poderia existir sem a criação. Essa dualidade ontológica essencial entre duas ordens de seres, a ordem criada e o Deus incriado, é fundamental para a cosmovisão bíblica. A partir disso, existem muitas outras distinções subordinadas dentro da própria criação, para os quais a narrativa da criação nos alerta. Distinções entre dia e noite, entre ambientes na Terra, entre espécies, entre seres humanos criados à imagem de Deus e o restante dos animais, entre homens e mulheres. Mas, sem dúvida, a distinção primária e mais importante é aquela entre o Criador e a própria criação. Não é de surpreender, portanto, que essa seja a distinção que é atacada quando o misterioso poder do mal faz sua aparição naquela narrativa profundamente simples, embora simplesmente profunda, de Gênesis 3. Você será como Deus, conhecedor do bem e do mal, promete a serpente, se apenas os humanos desconsiderarem os marcos divinos. O que poderia ser mais plausível ou natural para uma criatura feita à imagem de Deus do que o querer ser como Deus? A chave para a tentação parece estar na segunda frase, conhecer o bem e o mal, que considero importante para compreendermos a autonomia moral. Ou seja, o que estava sendo oferecido pela serpente, então reivindicado pelo par humano, pelo casal humano, por meio do seu ato desobediente, não era apenas a capacidade de reconhecer a diferença entre bem e mal, o que certamente é fundamental para qualquer liberdade moral genuína ou capacidade moral, e é um corpo docente recomendado na Bíblia em outro lugar. Mas o direito para definir para si mesmo o que é bem e o que é mal. É a prerrogativa de Deus, na suprema bondade do seu próprio ser, decidir e definir o que constitui o bem e, portanto, o que é mal. Os seres humanos, entretanto, ao escolherem por nós mesmos decidir o que consideramos bom ou mal, usurpamos a prerrogativa de Deus na autonomia moral rebelde. Ao mesmo tempo, é claro, ao aceitar as nossas próprias definições em um estado de rebelião e desobediência, acabamos nas perversões morais e no caos que permeou a vida humana caída desde então. Essa interpretação da frase é apoiada pela maneira como Deus reconhece a natureza do que aconteceu. O homem agora se tornou um de nós, conhecendo o bem e o mal. Deus aceita que os humanos realmente violaram uma distinção. Não que os humanos tenham agora se tornado deuses, mas que tenham escolhido agir como se tivessem se tornado deuses, definindo e decidindo por si mesmos o que consideram bom e mal. É aí que reside a raiz de todas as outras formas de idolatria. Divinizamos nossas próprias capacidades e, portanto, fazemos de nós mesmos deuses, nossas escolhas e todas as suas implicações. Então, essa citação longa do Christopher Wright para pontuar uma coisa. Quando nós fazemos ídolos, nós estamos fazendo isso aqui. Nós estamos nos colocando como deuses. Nós estamos absolutizando as nossas escolhas morais. Nós estamos afirmando que nós temos algum tipo de autonomia que Deus não nos deu. Essa é uma distinção fundamental que a gente não pode perder. E ela levanta uma pergunta para nós, uma pergunta importante, que é: que elementos da nossa cultura, que elementos da nossa organização política, que elementos da nossa organização do mercado, que elementos dos recursos humanos, da área de atuação profissional, afirmam para si essa prerrogativa de afirmar o que é bom e o que é mal? Que elementos da nossa cultura, ou que elementos do nosso coração apresentam essa tentação, assim, ou fazem ofertas, né? Falam assim: olha, aceite esse padrão do que é bom e do que é mal. Se colocam como autônomos em relação a Deus. Esse aqui esclarece mais um sinal, talvez o principal sinal,
de que a gente está diante de um ídolo. Ele faz uma proposta do que é bom e do que é mal. E ele sugere uma proposta que é diferente daquela afirmada por Deus. Ele faz uma proposta de autonomia moral, ele coloca um horizonte moral, aquilo que é bom, o que é mal, o que seria desejável ou não, o que seria certo ou errado diante de nós. A partir dessa afirmação, a gente vai passar rapidamente, que não é a nossa ênfase aqui, em idolatrias pessoais. Eu vou deixar, vai ter mais material no slide que a gente não vai explorar, mas quando eu enviar para vocês, se vocês quiserem ver depois, vocês podem explorar um pouco mais. Eu vou pontuar algo que o Christopher Wright coloca, para depois a gente visitar um outro autor. O Wright, desenvolvendo essas ideias que ele acabou de colocar, ele fala que ele elenca 4 possibilidades, 4 ferramentas, 4 condições para a gente prestar atenção, a partir das quais a gente pode discernir os ídolos. Ele fala de coisas que nos maravilham, coisas que nos atraem, e ele cita Deuteronômio 4, né? Falando de que quando o povo de Israel estiver no meio das nações ali da terra de Canaã, eles não devem imitar as outras nações que olham para os céus, olham para a lua, olham para os astros e falam como eles são maravilhosos, e aí eles os idolatram. Se você já pegou um telescópio, se você já esteve num lugar assim completamente estrelado, né? Isso realmente maravilha a gente, assim, ou diante do mar, ou diante de alguns elementos da criação, isso é comum. Mas a gente poderia falar de vários outros elementos menores, né, como o amor romântico, como a fascinação de um bem de consumo, né, são coisas que nos maravilham, nos atraem, nos seduzem. Mas ele fala também de coisas que nós tememos, e aí ele nos lembra que não há nada mais temível do que o Senhor, né? Às vezes nós temos medo de um desemprego, nós temos medo de uma opção política, nós temos medo da pandemia, nós temos medo de muita coisa, e os salmistas, os profetas nos lembram que não tem nada mais temível do que o Senhor. O Wright fala ainda de coisas que nós confiamos, lembrando que Israel, em momentos delicados, era tentada a confiar, por exemplo, no Egito ou na Assíria, no poderio militar, mas que eles deviam confiar no Senhor. E ele fala de coisas que nós precisamos, e a tentação de achar que somos nós que vamos trazer o nosso próprio sustento. A gente vai ver o Timothy Keller colocando algumas coisas muito similares daqui a pouco, então vou avançar rapidamente para o próximo. E depois de pontuar essas coisas, o Wright fala da importância da gente expor os falsos deuses, e ele coloca 3 motivos pelo qual isso é crucial na nossa experiência cristã. O primeiro deles, o mais óbvio, que a gente já tem comentado desde a primeira aula, é que os ídolos privam Deus da sua própria glória. Eles usurpam de Deus aquilo que é divino. E se nós amamos a Deus, né, com todas as nossas forças, com toda a nossa mente, com todo o nosso ser, isso deveria ser suficiente como uma preocupação primária, sozinha. Muitas vezes, no entanto, não é. Então, é importante a gente relembrar também 2 outros aspectos. O primeiro é que os ídolos distorcem a imagem de Deus nos seres humanos. Ele tem uma frase muito forte, né? Ele fala que idolatria é uma automutilação. Porque ao tentar ser como Deus ou aceitar alguma outra coisa no lugar de Deus, nós nos tornamos menos humanos. Nós tentamos fazer uma autoafirmação de grandeza, de autonomia, de independência, mas nós nos tornamos menos humanos. E ele cita o Salmo 115, mas a gente poderia pensar, talvez, como exemplo mais claro disso, o rei Nabucodonosor, em Daniel 4, quando ele imagina toda a glória, todo o poder que ele acumulou, Deus transforma ele numa besta, né, numa fera, e ele vai para os campos, e as unhas dele, os pelos dele crescem, e ele fica se alimentando ali de mato, né? Isso quase como um exemplo caricato, assim, completamente expressivo daquilo que acontece conosco, assim, a gente se bestializa. A gente vai poder conversar de alguns outros exemplos depois. Mas a gente não pode perder de vista que os ídolos são profundamente decepcionantes, né? O versículo de Jeremias 2 fala disso para a gente, né? Do crime que Israel cometeu contra Deus quando ele buscou satisfação nessas cisternas rotas.
cisternas rachadas, né? A condenação de quem segue um ídolo é certamente se frustrar. Porque quando a gente busca algo que só Deus pode oferecer em outra coisa, com certeza a gente está colocando pressão demais, expectativa demais nessa outra coisa. O Timothy Keller, no Deuses Falsos, ele lista alguns elementos que também auxiliam a gente, e eu considero esses elementos mais práticos e um pouco mais provocativos do que esses que o Wright coloca, então eu trouxe para a gente aqui. Ele fala nesses 3 verbos: amar, confiar e obedecer. E são 3 ações do nosso coração, 3 ações nos quais a gente fundamenta a nossa identidade, que ajudam a gente a entender o que acontece quando a gente tem uma idolatria no nosso coração. Ele fala, por exemplo, sobre amar, e ele levanta algumas perguntas para a gente. O que você gosta de imaginar? Quais que são os seus sonhos mais estimados? Para onde que vão as expectativas do nosso coração? Porque nós procuramos ídolos que nos proporcionem um senso de beleza, de significado e de dignidade. Então, quando você termina um dia e você acha que foi um dia bom, foi um dia que você viveu bem, um dia digno, assim, valeu a pena viver, um dia cheio de significado, o que ele teve? Quando você termina, ao contrário, dia frustrado, o que ele não teve? Esses são elementos aí, ó, no nosso dia de trabalho, nas nossas metas profissionais, diversos índices, né, elementos, metas que são colocadas para a gente, que a gente começa a absorver e se avaliar a partir deles. O Keller fala também de confiar. E a primeira pergunta que aparece aí, quando a gente resume o que ele coloca, é: o que te dá mais medo? Porque isso tem a ver com confiança. O que se for perdido, fará com que a vida deixe de valer a pena? Ou onde que você busca segurança? Porque a gente faz sacrifícios para apaziguar e satisfazer os nossos deuses. Aquilo que nós acreditamos que vai nos proteger. A gente busca segurança. Né? Quantos casais de namorados postergam, por exemplo, o momento de casar em busca da estabilidade financeira? Segurança. Uma noção de segurança. É claro, né? Estabilidade financeira é completamente bem-vindo. É prudente que a gente tenha um mínimo de responsabilidade. Mas compara as situações que muitas vezes os novos casais se colocam e as situações que os nossos avós se casaram. Eles não tinham nem de perto, muitas vezes, aquilo que os jovens buscam como estabilidade financeira. Eles construíram juntos, eles buscaram juntos. Confiança. Onde que está o nosso senso de segurança? O que a gente tem um medo absurdo de perder? E o Keller fala ainda de obedecer. E ele provoca, falando assim: o que nos torna incontrolavelmente furiosos, ansiosos ou desanimados? Porque nós nos tornamos servos dessas coisas. O medo de ficar furioso, né? O sentimento de estresse que a ansiedade traz, ou o desânimo que o tédio coloca, faz com que a gente obedeça certas condições para tentar se esquivar disso. O que nos tortura com uma culpa da qual nós não conseguimos nos livrar? Os ídolos nos controlam porque nós sentimos que nós precisamos deles ou a vida não terá sentido. O Keller pontua ainda uma outra frase que está muito ligada ao verbo amar, que é: a sua religião é o que você faz da sua solidão. O verdadeiro Deus do seu coração é para onde os seus pensamentos vão sem esforço, quando nada mais é exigido da sua atenção. Sabe aquele momento do fim do dia? Sabe aquele momento que a gente senta e relaxa? Então, no que a gente habitualmente pensa? O que traz conforto no nosso momento de intimidade, de descanso? Ou no que a gente gasta o nosso dinheiro? Né? Onde está o nosso tesouro, para lá está indo o nosso coração. Pelo que a gente está realmente vivendo. E uma pergunta que é interessante para a gente avaliar isso: como é que você responde, como é que você reage às orações não respondidas e às esperanças frustradas?
Isso é algo que o Keller coloca. E quais são as suas emoções mais incontroláveis? E ele pergunta as emoções mais dolorosas, especialmente aquelas que nunca parecem desaparecer e levam você a fazer coisas que você sabe estarem erradas. A partir dessas considerações, lá no final do livro, no apêndice, o Keller coloca uma breve lista de ídolos. Eu não vou passar por ela aqui totalmente, porque ela está listando ídolos pessoais. Então, ela vai falar de ídolos teológicos, sexuais, rituais, ídolos políticos ou econômicos, como, por exemplo, ideologias de algum aspecto da ordem de esquerda, direita, libertárias ou não, que absolutizam politicamente e se tornam a solução. E aí ele fala de divinizar ou demonizar. Isso eu queria destacar. Quando a gente elege um ídolo para o nosso coração, algo que não é Deus, como uma salvação, como uma redenção, normalmente, automaticamente, vem um demônio junto. Se algo é divinizado, um oposto dele, algo concorrente a ele, precisa ser demonizado. E isso fica muito claro em algumas formas de idolatrias, como a gente vai ver. Ele fala de vários outros tipos, mas eu vou saltar para o que ele chama de idolatrias profundas, que são os sentimentos mais de base que são colocados pelo nosso coração. Ele fala que são impulsos motivacionais ou temperamentos que são absolutizados. Por exemplo, poder. A minha vida só vai ter sentido ou eu só vou ter valor quando eu tiver poder e influência sobre a minha área acadêmica, sobre o meu ministério da igreja, sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre a minha agenda. O que mais? Ou aprovação. A minha vida só vai ter sentido, eu só vou ter valor quando eu for amado e respeitado por quem? Por um romance? Pelo meu cônjuge? Por um amante? Pelos meus pais? Quantos filhos não crescem com o fantasma, né, da aprovação dos pais? Ou pelos meus filhos? Quantos pais cedem a sua função como pais, buscando uma aprovação imediata dos filhos? O Keller fala de conforto como uma idolatria profunda. A vida só tem sentido, eu só tenho valor quando eu tiver determinada experiência de prazer ou qualidade de vida, seja de saúde, seja de riqueza, seja de experiências, viagens, adrenalina, né? Ou controle. Minha vida só vai ter sentido ou eu só tenho valor quando eu puder controlar algum aspecto da minha vida em determinada área. E aí eu queria que a gente detivesse um tempo, que você olhasse para esse gráfico aqui, essa tabela aqui. Ela fala o seguinte, assim, se você busca poder, seu maior pesadelo vai ser a humilhação, as pessoas ao seu redor muitas vezes vão se sentir usadas e você vai ter uma dificuldade emocional com a ira, ou porque ela te faz explodir, ou porque você reprime ela demais e ela começa a te afetar de outras formas. E poder pode ser sucesso, vitória, pode ser influência, algumas características aqui, né? Aspectos. Se você buscar aprovação, afirmação, amor, relacionamentos, o seu maior pesadelo vai ser rejeição, as pessoas ao seu redor vão se sentir sufocadas e a sua dificuldade emocional vai ser com a covardia. Lembra, por exemplo, né, alguns de nós já leram nos Quatro Amores, a senhora Resmungo, né, a pressão que ela colocava sobre os filhos, sobre o marido, sobre o cachorro, né, na narrativa que o Lewis faz, para ter tudo sob controle, para se sentir querida, amada, o medo de rejeição, mas a maneira como ela sufocava todo mundo. Se você busca conforto, privacidade, liberdade ou uma sensação de zen, falta de estresse, o seu maior pesadelo vai ser estresse, exigências. As pessoas ao seu redor muitas vezes vão se sentir negligenciadas e você vai ter uma dificuldade com o tédio, com a monotonia, com o ritmo estabelecido. Se você busca controle, autodisciplina, certezas, padrões, seu maior pesadelo vai ser a incerteza, o imprevisível, a dependência.
né? Depender de alguém, depender de uma situação, depender da previsão do tempo, de uma carona, sei lá. As pessoas ao seu redor muitas vezes vão se sentir condenadas e você vai ter uma dificuldade emocional especial com preocupação. Por que é importante pontuar essas coisas dessas idolatrias pessoais antes? Daria, claro, né, para abrir agora e a gente ficar conversando só das reações desse quadro aqui para o nosso coração, assim, tenho certeza. Na hora que eu estava transcrevendo, adaptando, mexendo nele, eu me autocondenei várias vezes aqui, e de diferentes camadas, assim. Ele faz um diagnóstico daqueles, assim, né, que a gente fala, sonda, meu Deus, vê se há em mim algum caminho mal, vale a pena imprimir esse daqui e colocar lá, né, na página da Bíblia, assim, dá várias condições para ver caminhos maus, assim. Mas esses ídolos profundos, em diferentes culturas, de diferentes categorias, em diferentes configurações, vão ser as bases para a gente falar de idolatrias culturais, porque essas idolatrias culturais são justamente essas distorções da nossa natureza, essas tentativas de absolutizar, quando elas são somadas coletivamente e historicamente. E aí a gente vê, por exemplo, essa prática de se nomear ídolos. O Ricardo já conversou com a gente sobre isso num outro curso, né? Era comum na antiguidade se nomear ídolos, por exemplo, Afrodite. Então, esse desejo sexual, essa pulsão sexual, né, experimentada socialmente, condicionada, estruturada aí ao longo do tempo, ela é identificada e ela é nomeada como Afrodite, assim. Com base naquilo que a gente conversou nas outras aulas, disso ter várias camadas, pessoalmente, eu não duvido, por exemplo, que um ser espiritual tentasse capitalizar isso de uma maneira empreendedora, por assim dizer, se apresentando pessoalmente, etc. Né? Basta lembrar que os ídolos do Egito, os magos do Egito, também fizeram, né, alguns sinais e tudo mais. Mas, ao longo da história, diferentes culturas nomeiam poderes, nomeiam ídolos de forma religiosa. E isso aponta para a maneira como eles aparecem naquela cultura. Nós, ocidentais, que perdemos um pouco essa prática, mas quase todas as outras culturas fazem isso, com memória, com os ancestrais, com a honra coletiva, com a sabedoria da cidade, deuses da guerra, deuses das armas, deuses do prazer, do vinho, do sexo, diferentes deuses, diferentes maneiras de se achegar a esses deuses. E aí, com base nesses mitos, nesses panteões, nesses ídolos nomeados, com bases nessas diferentes maneiras, eu queria citar um teórico da arquitetura chamado Aldo Rossi, muito importante para o século passado, num livro que ele escreveu chamado Arquitetura da Cidade. A data aqui está errada, a editora também. O livro é de 59, se eu não me engano. E ele conecta alguns pontos para interpretar aquilo que ele chama de um fato urbano, um elemento especial que traz identidade para uma determinada comunidade, identidade para uma cidade, um fato urbano. E quando ele está traçando uma teoria para ler os fatos urbanos, para interpretar as cidades, em determinado trecho ele fala o seguinte: creio que a importância do rito e a sua natureza coletiva, o seu caráter essencial de um elemento conservador do mito, constitui uma chave para a compreensão do valor dos monumentos e, para nós, do valor da fundação da cidade e da transmissão das ideias na realidade urbana. Será necessário aprofundar a relação entre monumento, rito e mito, elemento mitológico, já que o rito é o elemento permanente e conservativo do mito, também o é o monumento, que no próprio momento que testemunha o mito, torna possível as suas formas rituais. Esse finalzinho aqui é um pouco confuso, mas a configuração que ele coloca é a interação entre esses três elementos, o mito, o rito e o monumento. E ele, como um teórico da cidade, um urbanista, ele está interpretando prédios. Né? Ele está olhando para o prédio e perguntando por que determinadas construções, por que determinadas
edifícios se tornam emblemáticos para toda uma civilização, para toda uma cidade, e a cidade se organiza ao redor deles, ou eles se tornam simbólicos. E ele usa alguns teóricos para pontuar esses 3 elementos. Eu não vou fazer nenhuma das leituras que ele apresenta aqui, porque ele faz basicamente de prédios italianos e que não são tão conhecidos para a gente, mas eu trouxe alguns para que a gente tentasse comentar por cima. Por exemplo, as pirâmides do Egito. As pirâmides do Egito foram, por 4 milênios, os maiores monumentos construídos pelo homem sobre a face da Terra, tanto em altura quanto em peso. Né? Assim, um prédio único, não uma cidade, uma muralha ou algo assim, um elemento único. Qual era o mito por trás? Qual era o rito por trás? Sem dúvida, um monumento. E a gente poderia comentar aqui, né, a forma como os egípcios enxergavam a morte, a necessidade dos faraós de erguer esse prédio como uma transição, como onde os restos mortais seriam guardados, e a garantir que a viagem deles para um outro mundo fosse feita e fosse completada com segurança, a maneira como isso era construído, cheio de armadilhas, cheio de ícones, cheio de símbolos. Né? Os ritos de construção, os faraós empenhavam quase todo o tempo de vida e de governo deles construindo essas coisas que só iam valer quando eles morressem. Isso fala de um norte, de uma esperança, das expectativas, como eles viam a morte, o pós-morte, e como a sociedade como um todo era mobilizada nessa direção. O edifício que superou, a construção que superou as pirâmides em altura, foi a Torre Eiffel, em 1889. Demorou milênios. O que está em jogo aqui? Quais são os mitos? Quais foram os ritos? Sem dúvida, é um monumento. Né? Foi construído para a Exposição de Paris, de 1889, celebrando o quê? A técnica. Qual é o mito por trás? A revolução científica, o conceito de progresso. Finalmente superaram as pirâmides. É simbólico o ato dela ser alta, mesmo que ela não seja habitada, mesmo que... Não, é uma superação. E depois o Empire State Building em 31, né? Agora sim, com função social, habitação, comércio, uso de escritórios, mas essa corrida pelos grandes arranha-céus, né? O que isso tudo mostra, né? Eu tive um professor na arquitetura, o professor Luiz Guilherme, que as pesquisas dele eram nessa direção aqui. Como que as formas espaciais, elas escancaram, elas demonstram os processos sociais, mas como isso se alimenta mutuamente. Nós somos formados pelas configurações urbanas, pelos prédios, pela maneira como eles nos ensinam a nos locomover, os ritmos e tudo mais. Então, uma coisa condiciona a outra. E nesses mitos, nesses ritos, nesses ritmos de vida, quais que são os sacrifícios envolvidos? O que está sendo proposto? Eu vou ter que reiniciar aqui o compartilhar, só porque eu esqueci de pôr o áudio, e agora ele vai ser importante para a gente. Só um segundinho. O Neil Gaiman não é um teórico, é um escritor de ficção inglês. Tem vários romances, várias crônicas, ele é tido como um gênio criativo na área de ficção, na área de fantasia no nosso tempo. E ele escreveu um livro publicado em 2001 chamado Deuses Americanos, que foi adaptado para a TV em 2017. Eu trouxe uma cena desse seriado para a gente ver. Eu peço desculpas pelas expressões de a linguagem forte que vai usar, vai ter palavrão, essas coisas, mas eu não quero que você preste atenção nisso, eu quero que você preste atenção no refinamento teológico de algumas frases. A série
pesada e tal, não recomendo para momentos familiares, mas se você quiser ter alguma noção de como um ateu, um ator de ficção está tratando esse tema das idolatrias, ela é muito legal nesse ponto de vista. Tem muita coisa ali que não vale a pena, mas tem várias frases, tem vários momentos assim, cara, que requinte para olhar para determinada coisa. A trama é a seguinte, existe um personagem principal chamado Shadow, ele é resgatado da prisão, ele recebe liberdade de uma maneira curiosa ali, diferente, e aí ele se vê no meio da trama ali nos Estados Unidos entre os deuses antigos e os deuses novos. Então, deuses que foram formados no ideário americano durante a colonização pelas diferentes imigrações e os deuses novos que estão surgindo na modernidade. Esse que a gente vai ver agora é uma cena que ele está encontrando um desses deuses novos. Not so fast. We need to talk, Shadow. Look at me, Shadow. All in high def. We shot the show in 35mm. Cutting edge. Looks like hell in the transfer. Funny how things supposed to make you look good only make it worse. I can't even fill the whole screen. What the fuck is this? Just little old me. Talking to Lucille Ball. Lucy Ricardo. I'm all sword, Shadow. The screen's the altar. I'm the one they sacrificed to. Then till now. Golden age to golden age. They sit side by side, ignore each other, and give it up to me. Now they hold a smaller screen in their lap or in the palm of their hand so they don't get bored watching the big one. Time and attention. Better than lamb's blood. Huh. They beat your pretty face all up. I hate that. I hate that they were hurting you, Shadow. I would never do that to you, honey. No. I want to offer you a job. Doing what? Working for me. I want you in my camp with us. Look at it like this, Shadow. We're the coming thing. We are already here. We are self-driving cars and 3D printers and subdermal time-release insulin. And your old boss is still selling oranges on the side of the road. Not even organic. We are now and tomorrow and tomorrow and tomorrow and tomorrow. And he ain't even yesterday anymore. É suficiente para a gente aqui. Vocês ouviram a afirmação que a mídia faz? Eu sou o altar, eu sou inclusivo para todos, para todas, Lucy Ricardo, eu sou o altar, é a mim que eles sacrificam. E aí ela fala o seguinte: tempo e atenção melhor do que sangue de cordeiro. Essa é a expressão que o Gaiman usou. E é forte, porque você não precisa estar conversando sobre idolatria, isso é entretenimento, assim, mas tem diversos sites comentando como que isso é estranho de ouvir, né? Reportagens de jornalistas ou de influencers, assim, comentando como que dá um mal-estar, né? Essa apresentação da mídia como algo que você está sacrificando a sua atenção. Tempo e atenção, melhor do que sangue de cordeiro diante do altar. Assim. Entende como as coisas vão conectando? Mito, rito, monumento ou artefato, né? Ela fala da tela, ela fala do dispositivo ali, uma segunda tela na mão, e de como isso vai moldando a gente. Um autor contemporâneo que tem explorado isso é o professor James K. Smith. A gente já citou ele aqui em outros cursos, mas nesse livro dele, do Desejando o Reino,
ele apresenta a leitura de alguns espaços culturais. Eu vou apresentar um deles aqui, e a gente vai comentar de algumas outras coisas. Mas ele comenta que ele quer propor uma maneira de olhar diferente para a cultura, lendo as práticas formadoras de identidade, o que ele chama de liturgia. Ele acha que o culto é uma prática formadora de identidade, e toda prática formadora de identidade é um tipo de culto. E ele fala que, diante de uma prática cultural, a gente tinha que perguntar qual é a visão de prosperidade que está implícita, qual é a noção de uma vida boa, de um ideal de vida, que tipo de pessoa eu vou me tornar depois de emergir nessa liturgia cultural. Ele fala do propósito teleológico, né? Qual é o fim último, o que eu vou me tornar fazendo isso? Essas práticas e instituições, como que eles veem a vida boa? Qual é a imagem de prosperidade, de sucesso humano que está sendo vendida, está sendo veiculada nessas práticas? E aí, eu vou passar um pouco rápido, ele fala de instituições que controlam a nossa lealdade, disputam as nossas paixões, e que o propósito é capturar o nosso coração com uma visão particular da boa vida, da prosperidade, da vida ideal. E que a gente precisa estar atento, porque essas instituições, essas práticas, não são nem neutras, nem benignas, mas são intencionalmente carregadas, e elas têm como objetivo fazer de nós tipos específicos de pessoas, tornando-nos assim, inadvertidamente, discípulos de reis concorrentes e cidadãos patriotas de reinos rivais. Essa é a linguagem em comparação ao reino de Deus que ele faz. Eu trouxe aqui alguns elementos culturais para a gente citar e um exemplo que o Smith coloca para a gente olhar. Os exemplos culturais não são trabalhados no livro, são ilustrações aqui, eu assumo as falhas, os erros possíveis aí a partir delas, tá? Não é o Smith que pontuou. Mas pense nos mitos culturais contemporâneos, as histórias formativas que as crianças crescem ouvindo. E pense nessas histórias formativas como, de fato, assim, não só histórias, não é um filme que nós fomos ver, uma história que nós fomos expostos, mas as crianças crescem brincando de faz de conta, né? Internalizando isso de alguma maneira, né? Assumindo que elas, partes disso para elas. Pense, por exemplo, eu sabia que fugiu o nome. Agora só veio a Let It Go aqui, a Elsa. Frozen. Do Frozen, isso. Pense, por exemplo, na Elsa do Frozen. Pense em quão diferente ela é das outras princesas diante de 15, 20, 30, 50 anos atrás, né? Ela canta que ela é livre de todos os padrões. Ela é salva não pelo beijo do príncipe, mas pelo amor da irmã, né? Pensa isso que é cantado, né? Livre sou e tudo mais, de qual é o mito que está sendo contado, qual é a história de sucesso, qual é o padrão de boa vida. Agora nada pode me prender, agora nada pode me segurar, né? A Disney tem chegado ao ponto de colocar tajas de avisos, né? Se você assina Disney Plus, você pode ir lá tentar ver um filme da década de 70 da Disney, de uma presença, e ele vem com uma tela antes dos créditos falando assim, esse filme reflete valores que não são mais atuais, né? Deixando bem claro posicionamentos e direções e mudanças que a Disney conscientemente tem colocado. A Disney faz isso. As nossas crianças, não. Nem a Frozen, nem os próximos personagens que eu vou citar, eu estou falando num sentido de demonizá-los, de falando que as crianças não podem ver. Pelo contrário, eu acho que elas devem ver, e você e nós, pais, avós, tios, temos que ver com elas para entender o mundo que elas estão crescendo. Não adianta colocar elas numa redoma de vidro e achar que elas não vão ser influenciadas. Elas vão para a escola, se Deus quiser, elas vão para a faculdade, elas vão estar fora do nosso acompanhamento em algum momento. Mas a gente precisa acompanhar. Pense, por exemplo, nos mitos da Marvel, nos heróis. Pense nas histórias, nos valores que eles carregam aqui. Eu achei esses três profundamente emblemáticos aqui, quando eu estava procurando qual que eu vou pôr. Falei, cara, essa imagem
traz narrativas do nosso tempo assim, de uma maneira muito, muito, muito direta. Pensa nos valores de cada um desses heróis. O Capitão América, nacionalista, defensor dos bons costumes, valores antigos, militar, o herói contra as ameaças ao quê? Ao país, à América. Leal ao grupo, leal às instituições, veste a camisa das instituições. Capitão América. O Tony Stark, o Homem de Ferro, boêmio, inteligente, sem compromisso com nada, mulherengo pra caramba, que vai se superando e se afirmando por meio do seu labor intelectual, mas ainda assim fica nessa tensão de ser sempre livre e lidando sempre com seus vícios. É a liberdade, mesmo à custa dos outros, mas sempre buscando a melhor versão de si. E o Pantera Negra, identitário, representando uma nação, representando a ancestralidade e essa nação que busca por progresso, mas fiel à sua ancestralidade. A gente tem... Tá aqui. É por isso que faz sucesso. É por isso que não são só as crianças que gostam. É por isso que a gente elege os nossos favoritos e você pode colocar ideologias aqui e ver certinho como um está representando a outra. Porque são mitos. E que as pessoas internalizam e se reconhecem, e que as crianças crescem imitando, escolhendo quais elas gostam mais, e que os adultos têm as suas preferências. Porque eles traduzem algumas coisas, eles colocam narrativas culturais e padrões culturais. O James K. Smith interpreta alguns personagens da cultura pop, mas ele é muito, muito interessante interpretando espaços. Ou pode ser alguma coisa de uma preferência pessoal também de arquiteto, né? Mas ele fala de alguns espaços. Ele fala de como os espaços são religiosos e nos moldam também. Ele fala, por exemplo, da transcendência consumista, da adoração que existe nos shopping centers. Como que os manequins são montados como ídolos, como coisas que a gente vai olhar e falar assim, eu quero ficar bonito que nem esse manequim, bonita que nem esse manequim, eu aceito esse padrão que está sendo vendido. Que a compra se torna um processo de redenção. Pô, eu estou me sentindo mal, então, sabe o que é uma boa ideia? Eu vou no shopping, vou comprar algumas coisas, eu vou me sentir melhor quando eu voltar. Eu vou me sentir melhor no processo de adquirir. E adquirir, muitas vezes, é um rito coletivo. Eu vou com os amigos comprar, eu vou com as amigas comprar. Né? Quantos dos nossos adolescentes não faz isso? Em grupo, para experimentar várias roupas, tirar as fotos, postar as fotos nos stories e tudo mais. E que é a autoafirmação. Eu me projeto, eu me desenho, eu escolho como que eu vou me vestir. Eu crio a minha identidade com base naquilo que eu estou consumindo. O shopping tem as suas estações litúrgicas, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Páscoa. Seus diferentes produtos que são vendidos a cada vez, com as suas diferentes decorações e bandeiras e banners. E tem o marketing, como evangelismo. Se você comprar esse produto aqui, poxa, sua vida vai mudar. E tem os seus sacrifícios invisíveis. Tem gente que não entra nesses espaços. Tem gente que está fora das condições de consumo. Tem produtos que são feitos às custas de condições sociais em países distantes. O Smith é ainda mais provocador, pelo menos para mim, quando ele compara a arquitetura dos lugares. Ele fala, por exemplo, de como as igrejas, você entra, você tem símbolos, você tem ícones, você tem fachadas elegantes, mas o mais importante está lá dentro, e que você entra e você vai visitando as capelas, cada capela tem seu santo, cada capela te convida a olhar para determinada coisa, dirigir a sua prece em determinada direção, e quando você olha para cima, você contempla a iluminação zenital vinda do alto, as entradas de luz distantes, iluminando certinho os espaços que tem que iluminar, e de quando o shopping são interpretações seculares disso.
né? Aqui eu tenho o Iguatemi de Brasília, se você visitou Brasília, sim. O shopping é feito para você não ver o tempo passar lá dentro. Você tem algumas iluminações do alto, você tem as flâmulas, as bandeiras das lojas. Você vai até a determinada loja da sua preferência, faz seu pequeno sacrifício e sai com a sua relíquia, alimentando a cura, alimentando a autoafirmação, alimentando a resposta para a necessidade que você tem naquele momento. Ai, André, nunca mais iremos ao shopping? Não, né? Não tem nem como sugerir esse tipo de isolacionismo. Mas será que a gente está consciente dos processos formativos? Essa é a pergunta que precisa ser colocada. E de como eles vão moldando o nosso coração. O Smith faz ainda mais 2 provocações, que eu não trouxe imagens aqui para traduzir, mas eu cito para vocês. Ele fala do complexo de entretenimento militar, né, escrevendo a partir da vivência americana, falando dos estádios de futebol, de basquete, a vivência esportiva. Tem a execução do hino, tem a solenidade de abertura, tem a celebração dos heróis, tem o uso político, de como é uma competição entre as nações, de como determinada nação contrata determinado atleta, né, está acontecendo hoje, por exemplo, com o PSG, né, que é de um sheik árabe, e ele vai colecionando Neymar, Mbappé, Messi, e agora olham para o país dele e vem o PSG, mas de como isso camufla várias coisas. Né? A gente viveu a Olimpíada alguns dias atrás, né? Esses hinos, solenidades, ritos estão muito claros para a gente. Competições nas entrelinhas acontecendo, guerras culturais nas entrelinhas, protestos de atleta, protestos de país, pedidos de exílio, jogos maiores acontecendo. E ele fala das universidades também como espaços formadores. Elevação da alma, ensino superior, né? Formações superiores, linguagens, estruturas próprias, ritos comunitários, dentro, mas principalmente fora das salas de aula, conversas de corredor, atléticas, grêmios, né, esportivos, festas das atléticas, festas das bandas, festas das repúblicas, e de como isso molda o ideal do adolescente, do jovem, do que é liberdade, do que é sucesso, do que é prazer, né, de como são estruturas formativas todas essas. A gente poderia falar de outras, né? A gente poderia falar do uso do celular e de como que ele está alterando a maneira como a gente interage uns com os outros, com o tempo, com o lugar, né? Com quanto estamos presentes ou não um para o outro de família. A gente poderia falar do trânsito, da configuração da cidade, querendo performance, chegar mais rápido, chegar primeiro. Mas mesmo quando chega mais rápido e está primeiro, sempre na correria, sempre com risco de atrasar, de como isso vai nos marcando, né? O Ricardo usa direto essa comparação, né, do cristão que chega atrasado para o culto, procurando um lugar, senta, depois de ter ficado preso no trânsito, buzinado e etc., achou o lugar, sentou, está tocando uma música no louvor, e aí levanta as mãos e já está na unção. Né? Pressa, mudança rápida de lugar, mudança rápida de condição. Espera aí, será que a gente é isso mesmo? Então, que tipo de pessoa que a nossa cultura está nos tornando? Quais são as ferramentas desses discipulados culturais? Quais são os ídolos? Quais são os mitos, ritos, monumentos, artefatos envolvidos? Quais são os sacrifícios propostos? São conscientes ou não? Tempo, atenção, maior desigualdade social, maior exploração do meio ambiente, outros tantos que a gente poderia citar. Família, né? Quanto que a família muitas vezes não é sacrificada como moeda de troca para carreira, para performance social, identidade e outras coisas. A gente já está extrapolando no tempo, mas eu queria colocar uma última provocação de uns 5 minutos, que é o risco da gente passar o verniz cristão nesses ídolos. E eu cito um caso que o professor Christopher Wright trabalha, que é o risco de Jeroboão, o estudo de caso de Jeroboão.
Se você se lembra, Jeroboão, em 1 Reis, no capítulo 12, ele está lá naquele momento de decisão, de divisão, aliás, e Roboão fica com o reino do sul, Jeroboão fica com o reino do norte, mas a capital, Jerusalém, fica no reino do sul. E a religião de Israel pede que todo mundo vá a Jerusalém para as festas religiosas, para adorar ao rei, né? Ao rei Deus, o rei dos reis, senhor dos senhores, no templo. E Jeroboão saca de imediato que isso é um risco para ele. Porque como assim todo o povo dele vai ter que ir para a capital do Reino do Sul todos os anos, prestar culto lá? E aí ele faz 2 altares, um no norte e um no sul do país, para que a população do norte, do Reino do Norte, o Reino de Israel, possa prestar culto nesses 2 altares. E o Christopher Wright comenta essa ação de Jeroboão. A intenção de Jeroboão era evitar que a sua população voltasse à lealdade política a Jerusalém por meio da peregrinação religiosa ao templo de Yahvé, ali. Por isso, ele forneceu imagens de bezerros nas extremidades opostas de seu reino, como lugares das tribos do norte, para adorar a Deus, o Deus que os havia tirado do Egito. Ele imita aqui Arão, né, no momento lá de Êxodo. É claro que ele não queria ser visto sugerindo a adoração de qualquer outro Deus além de Yahvé. E, de fato, o texto sugere que Jeroboão pode ter reivindicado o manto de Moisés por ter livrado as tribos do norte da opressão de Salomão e do filho de Salomão. No entanto, ele reconstruiu todo o aparato religioso do seu estado, de modo que o culto de Yahvé estava claramente sob o seu patrocínio. Portanto, a narrativa sutilmente implica que, embora o nome no topo da página ainda fosse de Yahvé, o índice da adoração era em grande parte do próprio Jeroboão, criando Yahvé, ele próprio, agora tinha moldado um Deus feito por mãos humanas. Yahvé, conforme usado por Jeroboão, tornou-se uma construção humana para fins políticos, incluindo, muito provavelmente, a segurança nacional. O Deus vivo, então, estava sendo comandado e criado como um meio de propaganda do Estado para atender às necessidades de segurança nacional, uma forma de idolatria que não pereceu com Jeroboão, conforme exploraremos na segunda parte. Uma das horrendas blasfêmias do Ocidente moderno tem sido a facilidade de usar o nome de Deus em associação com o engrandecimento nacional. O livro do professor Wright foi escrito em 2019 em resposta à saída da Inglaterra da União Europeia, né, com o Brexit, e a eleição o momento do Trump nos Estados Unidos. É isso que ele está comentando. Para a gente encerrar e para ouvir vocês, amar, confiar e obedecer. Onde que você busca sentido, segurança e direcionamento? E quais são as propostas da cultura para isso? Mito, rito ou monumento ou artefato? Como é que os objetos ao nosso redor têm nos formado? Que tipo de pessoa eles estão nos treinando para ser? E o verniz cristão, né? Como é que a gente tenta cristianizar os nossos ídolos pessoais e culturais? A gente conversava domingo na IPLN sobre como a família se tornou o ídolo favorito no ambiente cristão, no ambiente evangélico brasileiro, né? Ele é facilmente defendido como bênção, mas às vezes se torna esse absoluto total, assim, uma idolatria do casamento perfeito, ideal, uma idolatria dos filhos perfeitos, ideais. E só dando um direcionamento para a semana que vem, qual que é a boa vida que Jesus oferece e qual que é o caminho de Jesus? A gente vai falar sobre confrontar os ídolos na semana que vem com o modelo de Jesus. Mas isso aqui é para a semana que vem. Então, eu volto essas perguntas aqui e eu coloco para vocês. O que vocês acham? Quero ouvir vocês sobre essas idolatrias pessoais, sobre essas idolatrias culturais. Ok, gente. Muito obrigado, André. Muito obrigado mesmo. É muito bom. Muita coisa para a gente refletir, pensar, considerar. Mas está aberto, gente. Eu já olhei aqui no nosso chat, não tem nenhuma pergunta.
Então, se você formulou alguma, ou quer levantar alguma, ou fazer algum comentário, abra o seu microfone e fique à vontade. Se você quiser sinalizar com a sua mão, dá para ver todo mundo aqui na tela. Então, está aberto para os comentários, perguntas, sugestões, enfim. Posso falar? Pode, Silvia? Silvia, fique à vontade. Por favor. Em princípio, eu quero parabenizar imensamente o André. Acho que foi uma aula formidável, dinâmica, trazendo, como ele é arquiteto, né? Então, o próprio vocátil é bem, a gente percebe o quanto isso está unido à vida, né? Na profissão, o quanto ele pega esses exemplos e traz, enfim. E realmente muitas questões para a gente refletir. E o que eu coloco como um desafio muito grande nesse discernimento, né, do que é pessoal e do que o como nós estamos vivendo e muitas vezes sendo levados sem esse discernimento, sem essa percepção do que é de fato, eu coloco assim que eu acho que a nossa fé é a nossa fé, a nossa razão de vida, e esse espírito de discernimento é algo que nós temos que clamar ao Senhor mesmo, a cada dia, buscando nos converter dos nossos maus caminhos a cada dia. O que eu coloco, assim, como uma maior dificuldade, e ao mesmo tempo muito livre desse controle e com plena confiança, é como lidamos com isso nos nossos ambientes de trabalho, no nosso ambiente, eu não digo nem familiar, porque né, eu tenho o privilégio de estar numa família cristã, enfim, mas tudo é um risco. Mas o professar essa fé em meio a um tempo, a um modo de vida em que ser feliz é o meu direito, é realmente um desafio. E, primordialmente, assim, é clamar ao Senhor, estar aqui como nós estamos, discutindo, buscando esse crescimento na graça e no conhecimento e clamando por esse discernimento mesmo. André, antes de você comentar o que a Silvinha falou, assim, acho que a pergunta, dentro do que ela levantou, seria o seguinte: é possível, dentro de uma cultura como a nossa, consumista, individualista, etc., viver ou negar esses ídolos, uma vez que o poder que hoje eles exercem sobre nós... Uma vez eu ouvi um amigo meu dizendo, trabalha nessa área de telefonia, etc., ele falou, olha, se alguém descobrir que o uso do celular causa câncer no cérebro e mata, ele falou, isso não vai mudar mais nada, não vai alterar mais, ninguém vai deixar de usar. A pergunta é possível, ou como a igreja pode enfrentar e responder aos ídolos culturais, esses ídolos que moldam e formam o nosso estilo de vida, a nossa vida boa, como diz o James Smith? Eu acho que o início da resposta precisa ser assim, que vai precisar de uma disposição e de uma paciência enorme, que vai ser um processo longo. Acho que seriam dois aspectos principais, assim. O primeiro a gente focou hoje, o segundo espero conseguir focar na aula que vem, assim. O primeiro é identificar. Acho que
em grande parte das situações, a gente é como o peixe que está na água e não sabe que está molhado, assim. Então, eu não tenho dúvida que Deus tem misericórdia de nós em relação a isso, assim. Mas isso não deixa de nos afetar como igreja, isso não deixa de nos afetar como cristãos, isso não deixa de gerar uma erosão do nosso testemunho, porque, né, na linguagem dos Efésios e tal, ou de Romanos, né, a gente está vivendo como todo mundo vive, a gente foi conformado à nossa cultura e nem percebeu. Assim, então, acho que esse é o desafio de olhar, por exemplo, para umas listas dessas como de ídolo e ver, por exemplo, lá, né, aquele quadro assim, poxa, poder, aprovação, conforto, qual que é a reação, como que isso mexe comigo, como é que as pessoas ao meu redor se sentem e tal, e falar, caraca, de repente eu consigo perceber assim que o meu coração se inclina para querer aprovação, que o meu coração se inclina para querer ter controle, assim, que quando o pneu do carro estoura, eu falo, caraca, né, do tipo, vou ficar atrasado agora porque vou depender de resolver isso daqui e tudo mais. E esse tipo de coisa vem muito latente, assim. Então, mostra como que eu já absorvi ritmo, como eu já absorvi sonhos, como eu já impulsos, assim, e a vazão que eu estou dando para isso, assim, né? Ou quando esses autores colocam essas perguntas, assim, que vida boa a universidade está colocando? Qual é a noção de sucesso que o shopping coloca? Isso me ajuda a me questionar, assim, acho que identificar é o primeiro passo, senão eu vou ficar dando murros ao vento, né? Eu preciso saber contra que direção que eu vou ter que lutar no meu coração, ou o que a sociedade está colocando, e como igreja, como família, como pessoa, eu vou ser contracultural, assim, né? De falar não para isso. E a gente vai se negar a si mesmo, como pessoa, como família, como igreja, para falar não para isso, né? A gente vai adotar o caminho de Jesus, o caminho da fraqueza, o caminho da cruz, o caminho de falar não, mas não derrotando usando as armas do mundo, né? Mas às vezes nos submetendo às estruturas do mundo para nos negar, para nos afirmar na fraqueza e tudo mais, assim. Então, eu não tenho dúvida de que é possível, né? A gente teve santos e santas, homens e mulheres de Deus em todas as épocas, assim. A pergunta talvez seja mais assim, o quanto que o meu coração está disposto, né? O quanto que, porque vai ser muito difícil, né? Carregar a cruz dia a dia, com frequência não vai ser confortável, assim. Então acho que essa é a dificuldade. Tem mais alguém? André e pastor Ricardo, acho que eu vou fazer uma pergunta, mas eu vou acabar sendo repetitiva, porque acho que eu vou nessa mesma onda da sua pergunta, pastor. Meu encontro com Jesus se deu no momento em que eu fazia parte de uma igreja, eu era parte de uma igreja católica, então eu convivia com todas aquelas estátuas e tudo mais, né? E eu me lembro muito, assim, na época, eu ouvi muito assim, ok, agora a gente tira os ídolos. Então eu ia nos lugares, eu via aquela coisa, né? Eu era jovem, ficava pensando naquilo, né? Então você tira e pronto, você não convive mais com eles, né? Só que agora, É o que bom, a gente... né? Suas partes, assim. Pois é, justamente. Agora o que a gente vê é que a gente convive com eles, né? Muito de perto, né? Eles estão quase que dentro da gente, né? Assim, no nosso modo de pensar, no nosso modo de se socializar, né? Então, assim, para mim, a minha experiência é sempre assim, constantemente um arrepender-se, sabe? Um voltar para casa porque eu percebo que eu estou me deixando cooptar por essa ou aquela idolatria, né? Eu estou me envolvendo nessa ou naquela idolatria. Eu olho para trás com muita tristeza em relação a algumas ideias com as quais eu me afiliei, como se fossem a salvação, assim,
E hoje eu não faria isso, hoje eu não escreveria sobre elas como eu já escrevi, hoje eu não falaria sobre elas como eu já falei, botando nelas tanta fé. Mas, assim, como que a gente lida com isso sem ficar neurótico, assim, sem ficar... qual a diferença entre você se arrepender e você... porque você vai ficar na presença desses ídolos, né? Eles não saem da nossa presença. Uhum. Acho que, não sei nem o que eu queria perguntar, mas acho que era isso, assim, como que a gente lida com isso? A gente tem esses ídolos o tempo todo na nossa presença, a gente não vai tirá-los como status, Uhum. mas a gente... E a gente não quer se deixar afiliar, a gente quer se manter, né, adorando ao Senhor com o coração que adora, enfim. Como que a gente lida com esse desafio sem ficar maluco nessa sociedade? Obrigado, Mariana. Eu acho, assim, o Ricardo talvez possa ajudar, né, com mais experiência pastoral e tudo mais, mas na curta experiência pastoral, na leitura bíblica, mas principalmente lidando comigo, tá? Assim, na minha experiência com Deus e comigo mesmo, assim, eu acho que, primeiro, a gente precisa aceitar isso, assim, de que é um processo. De que se hoje eu reconheço alguns ídolos do meu passado e me arrependo de um jeito assim, caramba, eu queria ter feito diferente, ou como você citou, né? Poxa, eu coloquei expectativas ali e tal. Isso é bom, isso é graça. Isso é sinal que Deus está agindo. Isso é sinal que eu não ando nos caminhos que eu andava há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 2 anos atrás, assim. Então, a conversão é esse processo, né? Com a graça de Deus, daqui a 5 anos, se a gente estiver falando de idolatria de novo, a gente vai olhar para 2021 e vai reconhecer caminhos que bom que a gente abandonou, né? Porque a gente vai sondando nosso coração, a gente vai criando consciência, né? Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, assim. Então, essa era uma oração contínua, né? Essa era uma oração que foi incorporada no saltério para ser repetida, assim. Acho que boa parte da dificuldade é que a gente está imerso tanto, né, nessa cultura de resultado, de transformação, de 5 passos para, né, de um certificado que muda a minha condição, coisas assim, que a gente perde de vista isso, assim. Então, acho que esse é um aspecto de que a gente precisa recuperar. Assim, se a gente nota essas mudanças, isso é um sinal da graça, isso é um sinal que o Espírito Santo continua agindo, assim. Então, na semana que vem a gente vai se deter um pouquinho em Efésios, né, para encerrar, mas Efésios 6:10 fala nesse, né, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, assim. E o verbo é contínuo, né? Então, é parte desse processo. A gente vai continuamente nos fortalecendo no Senhor, no nosso forte poder, porque a autonomia é a raiz da idolatria, né? Como o Christopher Wright colocou aí, citei no início, assim. Então, é na dependência, é na força do Senhor, é no processo, e aí, com a graça dele, daqui a 5 anos, a gente vai olhar para 2021 e falar assim, cara, olha só, a gente estava falando disso, a gente estava conversando disso, eu dei um curso disso e não percebi que naquele momento meu coração estava inclinado um tanto para essa direção e isso não era saudável, sabe assim? Mas vai ter sido graça. Então, eu acho que a gente precisa disso. E é bom ser lembrado disso. E a gente precisa olhar para isso não como desânimo, de caraca, olha só como eu ainda era lento naquele tempo, mas olhar para isso como a graça que Deus nos deu, assim, sabe? De, pela misericórdia dele, agora eu tenho menos escamas nos meus olhos, assim. A outra parte da resposta, que a gente vai explorar um pouquinho mais na semana que vem, é esse caminho de serviço e de pertencimento em comunidade, né? Como que a gente precisa uns dos outros para ir negando a nós mesmos e
Não só eu em função da Mariana, eu em função do Ricardo, eu em função da Silvia, do Rogério, da Vera, só eu em função de vocês, mas nós em função do mundo, né? Como Cristo se sacrificou por quem estava perdido, né? A gente também se sacrifica em função do mundo, assim. E isso vai no âmago da idolatria, assim, que sempre é um processo de se auto-engrandecer, se auto-afirmar, de buscar uma resposta para mim, assim. Então, eu acho que a gente tem esperança, que existe resposta. E que às vezes não vai ser um caminho fácil, mas isso só reforça que a gente vai dependendo de Deus, sendo fortalecido no forte poder dele, essas expressões redundantes que Paulo apresenta, para que a gente, poxa, não tenha como fugir, assim, eu dependo mesmo no forte poder dele, assim, sabe? Então, eu não queria que a gente ficasse desesperançado, né? Eu queria que você olhasse para os monumentos, por exemplo, perguntasse quais são os cartões postais, quais são os ícones da sua cidade, né? Quais são as referências, né? Os heróis, os mitos, do seu emprego, né? Da sua carreira, da sua área de atuação, assim, e que você olhasse para eles e que isso aqui fosse ferramenta para te ajudar a entender que às vezes aquilo ali tem elementos que não são saudáveis, estão reforçando coisas que podem estar disputando com Deus a lealdade do coração, os espaços que a gente frequenta, quem a gente admira. Mas, ainda assim, se a gente conseguir perceber isso é graça. Isso é Deus trazendo liberdade e condição da gente notar os ídolos, assim. Então, não é motivo para desanimar. A gente vai ver um gigante lá, mas, assim, na força e no poder, a gente joga as pedrinhas quando Deus der a chance. Acho que uma coisa, André, talvez pensando assim até na imagem, né? Porque, de fato, não dá para você fazer isso com tudo. Mas, assim, a imagem bíblica da renúncia aos ídolos geralmente era quebrá-los, né? Esmiuçá-los. É claro que isso dizia respeito a imagens, estátuas, como a Mariana mencionou. Mas como que assim essa imagem poderia ser percebida, de alguma forma aplicada hoje, assim, ou seja, como que seria possível hoje para aquilo que molda a nossa percepção da realidade da vida, como que seria possível, mesmo que metaforicamente, quebrar isso, né? Desfazer disso, né? Ou desfazer da forma como ele molda, ou seja, eu não vou me desfazer de dinheiro, por exemplo, né? É uma necessidade, vou ter, vou usar, vou comprar, etc. Mas é um poder, é uma força, né? Como que eu posso, então, lidar com ele, reagir a ele para ele não me controlar, não me dominar, não trazer sobre mim o tédio, a desesperança, o desânimo, a frustração, etc. Né? Então, assim, eu acho que nós temos que lidar com alguns desses ídolos de uma forma assim até um pouco mais radical, não no sentido de rasgar dinheiro, né? Essa não seria a forma radical, né? O Miranda, que é amigo nosso, ele costuma dizer, olha, a maneira, ele pegando esse trinômio assim do sexo, dinheiro e poder, né? Fala como é que a gente lida com esse poder do sexo. Ele fala, olha, para os solteiros castidade e para os casados fidelidade. Ponto. Como é que você lida com esse poder da ambição política, econômica, etc., do poder em si? Ele fala, lava os pés, sirva. Como que a gente lida com a questão do dinheiro? Fala, doe, ajude os outros. Porque aí você vai estar dizendo para esses poderes, vocês não me controlam, vocês estão a meu serviço, não eu a serviço de você. Mas você não faz isso sem uma atitude assim um pouco mais radical. Eu acrescentaria, Ricardo, que eu esqueci o nome dessa ferramenta, né, que a pessoa que usa madeira usa para talhar, assim, para fixar. O formão, eu acho que é isso, né? Aquele grande prego, assim, para destruir o ídolo é o cravo da cruz, assim. Então, a gente compara o ídolo a Cristo, porque a gente não precisa ter medo. Cristo vai ser maior que o ídolo se a gente estiver enxergando Cristo com
com clareza nas escrituras, na comunidade, naquilo que ele está, naquilo que a gente pode experimentar, assim. Então, por exemplo, Paulo, Filipenses 3, né, na hora que ele diz que ele poderia confiar na carne, e aí ele lista as características étnicas que ele herdou, podendo falar que ele poderia confiar no sangue, na ancestralidade, na etnia, na identidade racial dele, e as categorias sociais que ele conquistou pelo próprio esforço, assim. E aí ele fala que ele considera tudo como esterco. Por quê? Porque ele pega tudo aquilo lá e compara com Cristo. Então, na hora que ele compara, ele fala assim, cara, isso aqui não ia me levar a lugar nenhum. Isso aqui estava me levando àquela vida de Romanos 7, que toda vez eu me autoacusava. E quando eu comparo com Cristo, o que eu recebo de Cristo, olha, não que eu julgue ter alcançado a perfeição, mas eu sigo correndo para Cristo, porque ele é infinitamente melhor. Sim. Amém. Um outro exemplo, e esse triste, né, no caso da narrativa das Escrituras, é o jovem rico. Jesus chega para o jovem rico e fala, dá tudo que você tem, vende tudo que você tem e me segue. E o jovem rico sai triste porque ele amava as riquezas, assim. A tristeza da história é que ele não consegue perceber que Jesus fez por ele o que Jesus está pedindo, né? Filipenses 2. Jesus era rico, muito mais rico do que o jovem rico. E Jesus deu tudo aquilo que ele era, né? Em serviço, em autossacrifício, para salvar a gente como jovem rico, como eu, como nós, assim. Então, Jesus é infinitamente mais rico e abriu mão da sua riqueza para erguer das cinzas, né, quem precisava, assentar entre reis e etc. Assim. Então, o jovem rico não consegue ver que a riqueza que Jesus está ofertando para ele é muito maior do que qualquer coisa que ele possa acumular aqui, não importa quando ele fosse. Assim. Aí, quando ele não consegue ver, ele sai triste. Assim. Então, eu acho que isso não pode perder assim da resposta. A gente precisa comparar os ídolos com Cristo, assim, porque é ele que vai estilhaçar. E quando a gente comparar, que vai estilhaçar. Amém. Belíssima resposta. Obrigado, André. Gente, mais alguém? Uma pessoa, para a gente não estender muito além do que a gente propõe, né? Já passamos um pouquinho nosso horário, mas damos aí a colher de chá para mais uma pergunta, caso alguém tenha. Eu tenho. E não quero de forma nenhuma atrapalhar a esperança das respostas que nos prontam. Mas... Não, como o Ricardo pontuou, uma boa dose de realismo é preciso para construir a esperança certa. Pensando assim nos santos do passado, quando eles estiveram mais conscientes dos seus próprios ídolos? No início da sua caminhada ou no final da sua caminhada? Parece que quanto mais eles caminham, mais eles se tornam conscientes dos ídolos. Assim, quando você perguntou assim, em que eles estão treinando você para ser? Assim, eu sempre tive isso em mente e sempre eu disse, não vou ser treinado para isso, né? Não vou aceitar esse treinamento, vou ser contracultural. Mas depois de um certo tempo, para trás, você vê que alguns ídolos que você achava que tinha uma certa consciência deles e que lutava contra eles, você acabou se rendendo a eles de alguma forma. E essa consciência vem com o tempo, essa consciência vem na caminhada. Então, parece, por outro lado, que quanto mais você caminha, e até eu vou ousar dizer, quanto mais perto de Deus você está, mais você está consciente dos ídolos que você tem. E é inevitável que isso produza não uma frustração ou um desespero, mas uma tristeza. E eu acho que, de certa forma, essa tristeza ela é boa. Ela é necessária, mas ela é forte. Porque ela mostra a nossa fraqueza diante dos ídolos. Eu concordo totalmente com você, Márcio.
Mas, pegando carona com o Paulo, eu acho que é exatamente isso, sabe? E a tristeza faz parte, porque ela vem nesse arrependimento, ela vem nesse despir-se do velho homem, ela vem nisso, assim, está criando consciência de que, meu, isso está enraizado na gente, cresceu por caminhos, achou uma rachadura, se infiltrou. Então, sempre não que eu julgue ter alcançado a perfeição, sabe? Sempre Paulo fala precisa isso já ser. quase no fim da vida dele, né, André? Filipenses, ele escreve lá para o ano 60 é qualquer coisa, né? Então, Já então viveu eu muito. acho que sempre e isso é triste, assim, isso precisa, pô, na hora que você nota a imperfeição em você, assim, com o holofote, acho que faz parte da ação do espírito e falar assim, cara, que desgraça, né? Agora, eu acho que a tentação, e o Ricardo já me ajudou muito com isso, assim, né? Que a gente ia em reunião de Emaús, ia para compartilhar, e eu sempre pontuava os lados ruins, assim, os lados que ainda precisa mudar. Ele falou, não, tudo bem, pontua isso, precisa mudar mesmo, que bom que Deus está te mostrando, assim. Mas o fato de estar consciente é graça. O fato de ter descoberto uma coisa a mais é graça, porque é Jesus levando a gente para o caminho, assim. Então, eu concordo, é triste, é dolorido. Pô, né? Essa experiência que a Mariana falou, que eu acho que é de todos nós, assim, às vezes você está caminhando um tempão e você fala, caraca, mas eu já estava caminhando, eu achei que eu já tinha percebido. E aí eu vejo que em 10 anos pô, eu vejo na minha vida que eu bati a cabeça, sabe, o morro de ponta de faca, assim, várias vezes no mesmo ponto. Às vezes, assim, pela quarta vez, eu estava consciente que aquilo poderia ser um erro e não via que estava dando soco no mesmo lugar, sabe? Então, eu acho que é assim, mas é esse negócio, assim, de entender que essa tristeza ela é graça derramada, porque quando a gente percebe pecado, isso é graça. Quando a gente Amém. está entregue à idolatria, a gente vai se transformando como um ídolo, e aí a gente tem olho, mas não vê, tem mão, mas não toca, tem ouvido, mas não ouve, a gente vai ficando insensível, assim. Então, se tornar sensível, né? Se você ficou triste vendo alguma coisa hoje, alguma coisa assim, receba como graça, assim, que é Deus dando oportunidade da gente mexer com isso. Então, Amém. Amém. Obrigado, André. Gente, nós vamos terminando. O André citou o James Smith, só um detalhe para quem quiser depois ver. Nesse livro dele, Você é Aquilo que Você Ama, na página 69, sobre esses rituais, sobre shopping, etc., ele traz na nota de rodapé um endereço no YouTube de um pequeno vídeo, eu tive a curiosidade de ver, e ele é um vídeo bem rápido, onde um artesão de manequim da rede de lojas Barneys, nos Estados Unidos, uma rede de lojas de luxo, assim, de roupas assim de grifes caríssimas, e esse artesão faz os manequins dessas lojas. E ele, fazendo o manequim, ele diz assim que o trabalho dele não era fazer bonecos para colocar em roupa em vitrine. Ele falou, o que eu faço aqui são deuses para serem adorados. O que eu quero aqui é que as pessoas parem na frente desses deuses, se curvem diante deles, desejem aquilo que eles revelam, aquilo que eles demonstram, aquilo que eles vestem, etc. Nós não criamos aqui bonecos para pendurar em roupas, a gente cria deuses para serem adorados como os deuses gregos do passado. Falei, caramba, né? Como é que assim um cara... O trabalho dele é isso, né? Assim, eu crio deuses e eu quero que... a consciência, né? Parece eu, o Gaiman falando, né? A tela é um altar. Eu falo assim, caraca, como que é um não cristão me falando isso, assim? Mas tudo bem, gente. Posta para... Ricardo, entra aí, acessa o link de novo e envia que a gente encaminha para o pessoal lá no grupo. Pode deixar. Eu vou enviar para... Eu envio para você envia, que eu não sei fazer para tanta gente assim, não. Tá bom. Um zero à esquerda. Mas, assim, eu vou entrar e vou mandar para todo mundo, tá? Gente, tenham uma boa noite, durmam em paz
Quinta-feira agora nós iniciamos um novo curso do CCE, não do Vocatio, mas do Programa de Formação Espiritual sobre de geração a geração, desafio da transmissão da fé para as próximas gerações, tá bom? Vão ser 4 quintas-feiras, no mesmo horário, no mesmo formato aqui do Vocatio, tá bom? Então, Deus abençoe a todos, fiquem em paz. Terça-feira que vem nos vemos com a graça de Deus, tá bom? Até.